abençoando e fortalecendo em todos os momentos. É sempre uma alegria para nós estarmos aqui do Consolador fazendo essa transmissão para tantos lares que nesse momento nos acompanham. Nós sabemos das dificuldades pelas quais estamos passando, mas nós sabemos que Deus está no comando. E é exatamente por isso que temos a certeza que dias melhores virão. Para iniciarmos a nossa transmissão da noite de hoje, eu gostaria de ler um trecho do livro Pão Nosso, que é ditado pelo Espírito Emmanuel e é uma psicografia de Chico. O texto evangélico nos diz o seguinte: "E isso é contigo." E disse: "Pequei traindo o sangue inocente." Eles, porém, responderam: "Que nos importa? Isso é contigo." Está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 4. O comentário de Emmanuel é o seguinte: a palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução de grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos em breve tempo, se capacita da solidão em que se encontra nos circos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam compartilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou as indisciplinas no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou das desesperanças e perturbações com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselhos das vésperas. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: "Que nos importa? Isso é contigo." Isso é independente de qualquer que seja a situação, nas maiores necessidades a gente sempre se é perguntado: isso nos importa? Porque a gente muitas vezes não estamos nos importando com o problema e as dificuldades do outro. A gente sempre se preocupa conosco, porque nós ainda somos muito individualistas. É claro que estamos procurando e trabalhando para vencermos esse mal que carregamos conosco, mas ainda não estamos nesse estágio. Eu já falei aqui em outros momentos sobre gratidão e sobre transformação íntima. E eu sempre falei desses dois temas em separado, mas hoje eu gostaria de fazer uma explanação trazendo esses dois temas para o nosso momento atual. E nós sabemos que nesse momento, além da gente estar passando por todas essas dificuldades, nós somos ingratos também em decorrência de tudo que a gente tem recebido. Nós não sabemos agradecer. Hoje a gente reclama porque estamos com o nosso direito de ir e vir, muitas vezes cessados. Mas a gente esquece de agradecer tanto tempo que tivemos essa oportunidade de ir e vir, de visitar, de estarmos com os nossos e não os fizemos. Então muitas vezes a gente não é grato pelo bem que nos acontece. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes a gente tem a saúde perfeita e nós não somos gratos.
mas a gente, na primeira problema de saúde e que a gente é acometido pela doença, a gente começa a reclamar. E por que a gente não fala também das coisas boas que nos acontecem? Nós temos um olhar muito crítico para tudo que nos acontece. Muitas vezes a gente não tem essa forma da gente pensar diferente para com as outras pessoas e a gente termina muitas vezes deixando de valorizar algumas coisas que nos acontecem. Às vezes isso é muito comum até quando a gente perde um ente querido, como alguns acham que perdeu. E nós sabemos que perda não existe, existe apenas uma separação por algum tempo. E quando isso acontece, as pessoas ficam se lamentando. Aí eu digo, olha, em vez de você lamentar porque essa pessoa já não está com você, é porque você não começa a agradecer a Deus o tempo de permanência que essa pessoa teve na sua vida. Então a gente sabe que na vida é assim. A vida é claro que é feita de escolhas, mas a gente sabe que na vida a gente está sempre trocando alguma coisa por outra coisa. Nós estamos também trocando o trabalho muitas vezes por conta da gente precisar cada vez mais de trabalhar. A gente está trocando o trabalho pelo dinheiro. O dinheiro a gente troca por saúde, alimentação, moradia e assim vai. A gente sempre está trocando algo. Mas por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós não estamos prestando atenção em tudo que nos acontece, que acontece em nossas vidas. Nós ainda não identificamos que nós estamos aqui exatamente dentro de um processo de aprimoramento, um processo de melhoria, e que essa melhoria tem que começar, primeiramente, a gente agradecendo a tudo que temos. A gente não agradece a Deus as 24 horas que a gente tem cada dia, mas a gente muitas vezes reclama por alguma coisa que acontece durante esse dia. E eu sempre costumo dizer aqui que nós temos um defeito muito grande. Nós, na maioria das vezes, a gente começa a olhar as coisas com o nosso olhar crítico e a gente não olha as coisas como realmente nós necessitamos. Porque nós estamos hoje num momento em que a gente precisa estar. Nós estamos com a família que precisamos estar, nós estamos com os amigos que precisamos estar, mas a gente muitas vezes não percebe isso. E quando a gente não percebe isso, a gente está fazendo o caminho inverso. Porque o que Deus quer que nós tenhamos aqui é uma vida tranquila e abundante. Quer que a gente tenha felicidade. Mas por que é que nós não somos felizes? Porque não fazemos as melhores escolhas e por isso não conquistamos a felicidade plena. Mas conseguimos uma felicidade relativa. Porque todos nós, relativamente, somos felizes. É claro que tem dias melhores e dias não tão bons, mas relativamente somos felizes. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos relativamente felizes, para chegarmos à plenitude da felicidade. E quando é que vamos chegar a essa plenitude da felicidade? Quando estivermos, pelo menos, quando nós tivermos nos adiantado um pouco e sermos mais gratos com tudo que nos acontece. Às vezes a gente reclama da família e a gente percebe que a família é o primeiro núcleo onde a gente está inserido para se melhorar. E a gente não agradece a família que tem. Aí você diz, mas às vezes a gente tem até uma família que a gente pode agradecer. Mas tem hora que não temos. Eu digo, em todos os momentos, a nossa família é para a gente agradecer. Porque aquele filho que dá mais trabalho é o que também nos promove muito mais a nossa elevação. Porque é através dele e através do que ele traz que a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então muitas vezes a gente quer que a vida da gente esteja toda arrumadinha. Mas aí eu digo, olha, se a vida da gente tivesse toda arrumadinha, quem estava dando a palestra aqui hoje a vocês era um espírito de escola, era um anjo. Então, todos nós que precisamos escutar, principalmente quando nós estamos falando, nós somos os primeiros a escutar o que estamos dizendo. Então, é exatamente por isso que é uma pessoa que está em busca de se melhorar que está aqui falando com vocês.
Então a gente sabe que se nós estamos aqui e estamos inseridos nesse contexto, é porque estamos precisando melhorar. Aí você diz, não, mas o mundo hoje está muito mais difícil. Não, já esteve mais difícil. Já esteve mais difícil. O que a gente tem hoje é muito mais acesso a tudo que está acontecendo. Hoje, uma coisa que acontece do outro lado do mundo, a gente vê aqui em tempo real. Então, a gente tem mais informação, mas o mundo está bem melhor. Infelizmente, nós não estamos usando esse mecanismo para a melhora do mundo e nem para a melhora de nós mesmos. É como o caso da internet. Você pode considerar a internet uma ferramenta boa ou ruim? Eu considero uma ferramenta boa. Mas tem muitas pessoas que consideram uma ferramenta ruim. Porque tem algumas pessoas dentro do seu contexto que usam a internet de uma maneira errada. Então, não é a internet que é boa ou ruim. É quem está usando que está fazendo o uso bom ou ruim. Mesmo assim é na família, mesmo assim é com tudo isso que nos acontece. Ou você acha o sol ruim? Mas nós precisamos do sol. Você acha a noite ruim? Nós precisamos da noite para dormirmos, para aquietarmos os nossos corações. Mas também tem gente que usa a noite para roubar, para assaltar, para invadir outros locais. Então é a noite que é ruim? Não. É o uso que nós fazemos. É como o dinheiro. Às vezes as pessoas dizem, não, o espírita faz apologia à dor, ao sofrimento, à necessidade. É a maior mentira que existe. O espírita faz apologia à transformação do ser. Nós sabemos que o dinheiro não nos dá felicidade, agora compra conforto se nós soubermos usar. Então a gente tem que começar a entender que tudo que está ao nosso redor pode ser bom ou ruim, dependendo do uso que nós fazemos. Mas agora eu queria começar também no outro tema, que é a transformação íntima. Que essa transformação íntima, ela é a mais necessária e a mais difícil. Porque nós queremos a transformação íntima saindo de fora para dentro. E a transformação íntima é de dentro para fora. E tem um texto que nos remete exatamente isso. Jesus conviveu com todos os seus discípulos. E você acha que Jesus, com toda a sua grandeza, ele não poderia ter vindo ao mundo, ao planeta, encarnar, e ele não podia ter escolhido 12 anjos para encarnarem junto com ele e fazer o trabalho? Ele não podia ter arranjado outros anjos para ajudar a ele na disseminação do evangelho? Podia. Mas o que foi que ele quis? Ele quis nos mostrar que de uma pedra bruta você pode lapidar e pode transformar. Mas todas as pessoas entenderam essa proposta de Jesus? O seu discípulo mais atento, que estava com ele muito mais tempo, não entendeu essa proposta. Pedro, quando Maria de Magdala chegou e queria participar com ele, mesmo tendo sido aceita por Jesus, mesmo tendo a sua vida modificada, Pedro não aceitou. E sabe por que Pedro não aceitou? Pedro disse, não, Maria, não dá para você conviver com a gente não. Por conta da sua vida, as outras pessoas vão ver. E ele não aceitou. Maria teve que procurar trabalho em outros locais. E Jesus, vendo tudo isso, em um determinado momento, Pedro disse que era um discípulo fiel e que nunca negaria. Ele disse, vai chegar o dia que, antes que o sol nasça, tu vai me negar 3 vezes. E ele negou. Jesus 3 vezes. Antes que o sol se ponha, tu negarás-me 3 vezes. E ele negou. E quando ele negou pela 3ª vez, foi que ele entendeu o que era o trabalho de cada um. Que não adianta quando você se expõe, mas quando você se impõe de dentro para fora. Que ele estava questionando os outros, mas ele ainda não tinha feito a sua transformação íntima.
Ele não aceitou Maria de Magdala, não era porque ela era uma pessoa que tinha tido uma vida errada. Ele não aceitou porque ele também ainda não tinha feito a sua transformação. A transformação dele só era de fora, só era pelo lado de fora, pelo lado externo. Mas ele ainda não tinha feito porque ele não entendia que cada um de nós trazemos conosco as nossas dificuldades para serem trabalhadas. E nós ainda estamos nessa situação. Quantas vezes nós não queremos mudar as outras pessoas? E eu sempre digo, é muito difícil você mudar alguém, mas você pode se modificar. É muito difícil você querer que a outra pessoa se transforme, mas é fácil você se transformar. Mas isso só pode acontecer na hora que você identifica. Por mais que eu chegue para uma pessoa e dê um conselho a uma pessoa, e mesmo que esse conselho ou esse aconselhamento seja uma coisa séria e certa e correta a se fazer, se a outra pessoa não entender, ela não vai tomar. Porque ela tem que entender que a vida dela tem que modificar-se. E a gente vê isso em todos os momentos. Você veja todas as pessoas que passam por vícios, por problemas, quando é que ela muda o seu roteiro? Na hora que ela começa a entender que não é aquele o caminho. Porque enquanto as outras pessoas estiverem dizendo, se ela não se convencer disso, ela não vai modificar. Então a gente tem que começar a dar ao outro o tempo dele amadurecer, o tempo dele se transformar. Eu posso dar o exemplo, mas eu não posso transformar o outro. Você já pensou se todos nós aqui tivéssemos o mesmo conceito de vida, tivesse o mesmo procedimento, a mesma cara, tudo igualzinho? Eu acho que seria muito complicado. Então a gente precisa dessas diferenças exatamente para a gente entender e para a gente crescer com elas. Porque as diferenças não é para a gente ficar se lamentando e ficar sofrendo, não. É apenas para a gente crescer com elas. Porque é essas diferenças que vai mostrando a gente o que é que a gente está fazendo certo, o que é que a gente está fazendo errado. Ou será que todos nós estamos já fazendo tudo certo? Eu acredito que na casa de cada um de vocês, nenhum de vocês ainda está fazendo tudo certo. Sabe por quê? Se nós estivéssemos fazendo tudo certo, nós já não estaríamos num planeta de provas e expiações. Nós já estaríamos em mundos mais regenerados. Então a gente sabe, se nós estamos aqui nessa experiência, nesse momento, é porque a gente ainda está no trabalho, estamos na construção. E quando eu digo transformação íntima, eu sempre me lembro de uma das primeiras vezes que eu fui a uma casa espírita e um amigo foi fazer uma oração, aí disse, nós temos que matar esse homem velho e fazer nascer um homem novo. Eu digo, olha, aqui não vai dar para mim não, porque já tem que começar matando. Então, não era muito melhor a gente começar transformando? É claro que a gente não pode matar o homem velho. Porque o homem velho traz todas as experiências que a gente trouxe do passado, desastrosas ou não, mas são experiências, são coisas vividas em algum momento. Então a gente não precisa matar, mas a gente precisa transformar aquilo que já não está dentro dos padrões atuais. Para nós hoje, espíritas, tem muitas coisas que quando a gente escuta falar, já nos incomoda. Então a gente já está transformando esse homem velho que vivia em nós. Tem muitas coisas hoje que a gente já fez no passado, mas hoje nós não fazemos. Quando uma pessoa fala em crime, o que é que cada um de nós sentimos? Nós sentimos repulsa, porque nós não nos sentimos mais capazes de cometê-los. Mas com certeza a gente já cometeu em algum momento. É tanto que a gente acha errado quando o outro está cometendo. E olhe que nós tivemos um grande professor que não tinha nada disso dentro de si e exatamente por isso nos ensinou tão bem, que é Jesus. Ele nos ensinou tão bem, com tantos exemplos bons, que ele não deixou nada escrito. Mas mesmo com o homem manipulando tudo, não conseguiu tirar a essência do que ele ensinou. E qual é a essência de Jesus? O bem, o amor. E nós ainda não aprendemos. E como é que a gente vai aprender se a gente não faz a nossa transformação íntima?
Santo Agostinho, todos os dias, no final do dia, ele fazia uma análise do seu dia. Como foi que eu passei meu dia? Será que eu resisti a todo mal? Será que eu fiz todo bem? A gente, quando faz essas duas primeiras perguntas, a gente já se cala, porque tem medo das outras respostas. Porque muitas vezes a gente não faz. E eu digo isso por mim. Eu não digo nem isso por quem está assistindo. Eu digo isso por mim. Quando uma pessoa diz, eu conheço você de algum canto. Aí eu começo a tremer na base. Eu digo, meu Deus, o que será que eu estava fazendo? Onde será que eu estava? Porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que a gente é capaz de fazer. Teve uma vez que eu estava indo para o centro espírita, dar uma palestra, e no meio do caminho, uma pessoa vai, passa por mim, dá um trancão e uma buzinada. Eu virei, eu digo, eu vou ultrapassar ele e eu vou dizer o que ele está precisando. Aí eu disse, meu Deus, e se ele também estiver indo para lá? Qual vai ser a minha cara? Se ele estiver indo lá para o centro, assistir a palestra que eu vou dar, com que cara eu vou poder me apresentar? Então a gente, muitas vezes, a gente age assim naquele furor da hora, e aí eu comecei a aprender na minha vida. Eu digo, olha, na hora que a gente está com raiva, é a hora da gente sentar e calar. Tomar a aguinha que Chico dizia, a aguinha da paz, né, que a gente bota na boca, não engole exatamente para não conseguir falar, que eu acredito que ninguém de vocês consegue falar com água na boca, né? Então, nessa hora, a gente tem que se tranquilizar e ver o que é que eu posso fazer. E é nessa hora que começa a acontecer a nossa transformação íntima. E essa transformação íntima é exatamente nos momentos de adversidades que estamos passando. Porque é muito bom você modificar a sua vida quando tudo está certo. Eu acho que a coisa mais fácil do mundo é você reformar a sua casa quando você está com dinheiro no bolso. Ou não é? Na hora que a gente está com dinheiro no bolso é muito fácil. Mesmo assim, é a gente transformar a nossa vida quando a vida da gente está tudo bem. Agora, quando está tudo, a gente está achando que vai tudo cair, desmoronar na nossa frente. Será que é fácil? E a gente tem que entender que nesse processo que nós estamos, a nossa transformação tem que ser com o material que a gente está agora e sem parar. É como se você quisesse trocar o pneu de um carro com ele em movimento. É a vida que nós estamos agora. Nós estamos em movimento. Nós estamos em uma encarnação. E é nessa encarnação que a gente tem que fazer tudo. Não vamos ter pausa para fazermos algo. Nós não vamos parar a nossa vida para dizer, a partir de agora vai ser assim, modificar tudo. Não. A gente vai modificando aquilo que a gente já vai podendo modificar sem precisar parar. Porque nós não temos tempo para isso. Agora, nós temos tempo para nos melhorar. Ainda há tempo. Aí você diz, mas depende, né? Alguns têm mais tempo, outros não. Mas isso pouco importa. Deus sabe exatamente o tempo certo que nós precisamos para realizarmos. Eu digo que, dependendo da opinião de Deus, eu devo já estar perto de terminar a tarefa. É por isso que eu estou fazendo bem devagarzinho, que é para gastar mais tempo e ficar mais tempo por aqui. Então a gente tem hora que a gente tem que botar o pé no freio e fazer as coisas devagar, mas fazermos devagar. Às vezes eu digo isso em tom de brincadeira, mas não é fazer devagar diante de todas as pressas da vida. É fazer com muito mais perfeição. Nós sabemos que mesmo que a gente queira, o nosso tempo já começou a contar na hora que a gente abriu os olhos para o mundo. Mas a gente também esquece que cada um de nós só vive 9 meses, no máximo. Porque o resto é só morte. Nós só vivemos enquanto estamos no útero materno. Até lá, nós estamos vivendo cada dia. Quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. Porque o relógio já começa a contar ao contrário. Porque Deus é quem sabe o dia que a gente volta. Mas Ele já está contando. Nós não sabemos aqui, tem uma fila aqui, nós não sabemos o primeiro nem o último. E é a única fila que ninguém quer furar. Mas nós sabemos que todos nós estamos exatamente nessa fila. Agora, o que é que eu estou fazendo no lugar onde eu estou hoje? Qual é o meu papel hoje aqui?
Será que o meu papel é estar reclamando da pandemia, reclamando do governo, reclamando da situação? Ou o meu papel é fazer o melhor que eu posso hoje? Nós sabemos que, independente de qualquer coisa, tem pessoas trabalhando, tem pessoas se renovando, se modificando. E o brasileiro é muito esperto nisso. O brasileiro, ele consegue viver dentro dessa adversidade. E eu acho que, pelo nosso começo, nós estamos numa situação muito boa. Porque se olharmos para os nossos antepassados, de quem nós fomos gerados, quem são os nossos antepassados, a gente vê que a gente já avançou muito. E se nós avançamos muito, a gente ainda tem que avançar um pouco mais. E nós sabemos que quando Humberto de Campos editou o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, ele não disse ali naquele momento que nós já estávamos prontos e que a nossa pátria era a escolhida por Deus. Mas ele disse ali naquele momento que nós tínhamos a condição de fazermos diferente. Ele disse ali que a gente podia exatamente exportar amor para todos os outros países. Ele disse ali exatamente que a gente podia cultivar esse amor aqui e transformar o mundo. E nós podemos fazer isso. Eu sei que pode até parecer uma proposta muito grande para o nosso momento. Mas nós sabemos que a gente pode, pelo menos, exportar o amor que temos em nossos corações e que podemos, nesse momento, fazer ele brotar cada vez mais. Mas nós estamos sofrendo do mal maior, que é a falta de amor para com o outro e a falta de empatia para com o outro. Muitas vezes não estamos nos preocupando com o que acontece com o outro, porque achamos que a nossa vida é a mais importante. E nós sabemos que não é bem assim. Até mesmo porque tem algo que nos deixa tudo igual. Porque muitas vezes a gente acha que é melhor do que o outro, a gente acha que podemos recebermos muito mais, porque muitas vezes a gente até se acha filhos privilegiados de Deus, o que não somos. Mas tem uma coisa que nos iguala, a morte, iguala todos nós. Depois que a gente desencarna, todos nós somos iguais. Porque tudo que a gente construiu aqui, fica aqui. Agora, tudo que a gente adquiriu em elevação moral, a gente leva conosco. Mas também levamos conosco tudo aquilo que deixamos de fazer. Todo o amor que deixamos de plantar. Toda a paz que deixamos de levar para as outras pessoas. A gente também leva conosco essa indignação de não termos cumprido com essas tarefas. Então, o que é que nós estamos fazendo? Eu acredito que hoje, por mais que queiramos transformar o mundo, a gente não vai conseguir se a gente não transformar a nós mesmos. Se a gente não buscar dentro de cada um de nós a essência de Deus que existe em nós. Porque o próprio Jesus nos disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E por que a gente não acredita nisso? A gente acredita quando uma pessoa olha para a gente e diz, você não vale nada, mas a gente não acredita quando Jesus diz que nós somos a essência divina. E qual é a palavra que nos é mais importante? A de Jesus ou a pessoa que está querendo denigrir a nossa situação? Então devemos prestar atenção que a gente escuta de Jesus. Na hora que a gente prestar atenção, a gente vai ver que a coisa é diferente. E a gente vai ver que as dificuldades que a gente passa é exatamente Deus que está dizendo, olha, tu já é capaz de suportar isso aí e tu já é capaz de vencer isso aí. Deus não permite que a gente passe por uma dificuldade, porque sabe que a gente vai, que a gente naquela hora a gente não vai conseguir, que a gente vai ser derrotado. Deus só permite que a gente passe por uma dificuldade, porque tem a certeza que nós vamos sair vencedores. E não é vencedor do outro, não. Porque não me importa vencer a outra pessoa. Nós estamos aqui para vencermos a nós mesmos, vencermos a nossa ignorância, vencer a nossa incapacidade de amar. Vencer o nosso egoísmo que a gente ainda traz tão arregado conosco. Você veja que quantas pessoas não tem aí e dizendo, não, mas eu mereço isso. Eu vejo até alguns irmãos dizendo, não, eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, forte. Não é assim. Eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, como todos vocês. Mas todos nós estamos aqui numa caminhada. E estamos nessa caminhada juntos.
Porque o planeta vai passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas não é uma pessoa só que vai fazer isso, não. Porque se fosse isso, Jesus teria feito. Alguns irmãos nossos dizem que Jesus pagou os nossos pecados, nos tirou todo o mal. E eu, infelizmente, eu sou obrigado a discordar. Jesus não pagou os nossos pecados. Ele apenas nos ensinou o caminho da gente pagar as nossas dívidas, principalmente as nossas dívidas com o passado. E como a gente já leu em alguns livros, que diz o seguinte: o que nós estamos fazendo hoje é quitando os débitos do passado. E a gente não quita esses débitos sem um sofrimento, porque a gente não entende ainda a palavra amor. Muitas vezes nós somos atraídos e chamados pelo amor, mas a gente não consegue seguir a esse chamado. A gente só é chamado pela dor. E quando a dor nos alcança, a gente toma um posicionamento diferente. Quando a dor nos alcança, a gente sabe exatamente o que fazer. E essa dor, ela nos alcança de várias formas. Ela nos alcança pela família, nos alcança pelo trabalho, nos alcança por algum problema de saúde, mas ela nos alcança. E se a gente sabe que é tão vulnerável e que a gente sabe que ainda somos tão incapazes, e por que a gente não começa a trabalhar diferente? Então, o meu convite hoje para cada um de vocês é que a gente faça e se reformule mesmo. Nós façamos a nossa transformação íntima. Ela é necessária para todos nós, porque é só nessa transformação que nós vamos sair desse homem que ainda somos, que todos nós somos, esse homem que ainda se compraz, muitas vezes, com algo que não nos eleva, para um homem regenerado, um homem modificado. E esse homem modificado é exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Deus não tem pressa, mas Deus quer que a gente cumpra os 100% daquilo que a gente precisa fazer. Que Jesus nos abençoe a todos e a vocês que assistiram de casa essa transmissão, que possa encontrar a paz em suas vidas e que Jesus possa realmente fazer parte da vida e da família de cada um de vocês. Jesus está disposto e está de braços abertos para conviver conosco. Ele está apenas esperando que cada um de nós abra também as nossas mentes e os nossos corações para que Ele possa residir em nossas vidas. Paz e luz a todos vocês, uma semana de paz e de tranquilidade, e que na próxima semana, com fé em Deus, nós estaremos mais uma vez às 19 horas fazendo a nossa transmissão. Somos sabedores que é muito difícil, diante desse momento em que estamos vivendo, estarmos juntos, mas nós sabemos que somos espíritos. E espíritos a gente pode se juntar em pensamento, em boas vibrações. Que a paz e a luz de Jesus nos abençoe e nos proteja.